Olá, meninos e meninas! Nós vamos agora continuar os estudos sobre História, a disciplina História, e agora nós vamos, na verdade, falar sobre os regimes totalitários que surgiram na Europa no século XX, no início do século XX, pós crise de 1929, e que aí vão culminar com a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Então, assim, de todos os regimes totalitários, nós vamos destacar os dois mais importantes, que foram o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Para começar, o que é um regime totalitário? Então, assim, regime totalitário é aquele em que há ausência total da democracia, uma pessoa que está à frente do poder político assume o poder executivo e concentra em si todos os poderes e vai legislar de forma autoritária. Vai estar à frente do governo de forma autoritária, retirando todos os direitos, ou praticamente todos os direitos civis. Então, a ausência de democracia, a ausência de liberdade e há uma forma de governo extremamente autoritária. Gente, para que vocês entendam como surge o fascismo na Itália, como surge o nazismo na Alemanha, como que isso se propaga, isso de certa forma vira uma ideologia muito incisiva na Europa e que vai culminar com a Segunda Guerra Mundial e pior do que isso, com outras tristes situações, como foi o caso do Holocausto, da extinção, da execução de milhares de judeus por Hitler, mas enfim, como que isso tem início, de onde que isso surge. Nós vamos ter que falar sobre os precedentes dessa configuração que dá origem aos regimes totalitários. A Europa, nessa época, passava por um período que nós vamos intitular de período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e entre a Segunda Guerra Mundial. E muitas situações acabaram acontecendo que fizeram com que muitos perdessem a credibilidade do liberalismo, de uma forma geral, tanto o liberalismo econômico como o liberalismo político. A gente sabe que tem aí a crise de 1929, que foi uma crise do liberalismo econômico, em que, para se superar essa crise do liberalismo econômico, foi necessário que o presidente norte-americano aderisse a um projeto econômico que, na verdade, era baseado na intervenção estatal, ou seja, no intervencionismo econômico. E uma forte oposição ao comunismo. O comunismo estava, de certa forma, se propagando por toda a Europa e além da Europa. A Rússia já era comunista e exercia influência em outros países e existia, em contrapartida, grupos políticos, fortes grupos políticos que não só se posicionavam contra o comunismo, mas como de forma muito agressiva passaram a liderar movimentos de protesto contra o comunismo e fazer com que esse comunismo não se espalhasse pela Europa, não tivesse lugar no campo político. Então, na verdade, foi uma verdadeira aversão ao comunismo. Aliado a isso, nós temos o nacionalismo. Cada país desenvolveu um nacionalismo, um apego à sua pátria, e esse nacionalismo não era um nacionalismo, na verdade, saudável. Era um nacionalismo fanático, de se matar e morrer pelo país, de se entender que o país era aquela nação que tinha que se livrar de alguns maus, e para isso era necessário que os cidadãos fossem ao extremo nacionalistas. Existem algumas características que vão definir o regime totalitário. Entre tantas, a gente tem o próprio autoritarismo, o próprio anticomunismo, mas nós também vamos ter o uso excessivo das forças armadas, da força militar. Então, nos dois regimes que nós vamos ver, tanto o fascismo como o nazismo, nós vamos ver que esses líderes, Mussolini e Adolf Hitler, vão usar muito as forças militares a seu favor, tanto para intimidar, para censurar, para impor a sua autoridade. Vamos entender agora o fascismo na Itália, tá? O fascismo basicamente tem um nascimento aí a partir de 1922, quando de fato Mussolini ascende ao poder na Itália. Mas até lá eu quero que a gente foque principalmente na construção do símbolo do fascismo, que é o fácil, como vocês podem ver aí do lado.
e nessa trajetória política de Mussolini dentro do partido fascista, tá? Primeiro, o símbolo, que é o fácio. O fácio, basicamente ele é criado com a união de feixes de varas, como vocês podem ver, são feixes de varas amarrados a um machado. Dá para ver as duas extremidades, inclusive, desse machado aí. Então, assim, o feixe de varas, as várias varas amarradas, unidas, ela vai simbolizar aí a união. Essa força que vem através da união. O machado, ele vai simbolizar tanto o caráter da autoridade em si, como da própria agressividade. Então, o caráter simboliza a questão de se estar protegido de tudo e de todos. Na criação desse símbolo fascista, esse símbolo vai acabar se expandindo e dando, de certa forma, um desenho para essa nova ideologia do fascismo que estava sendo criada na Itália a partir do Partido Fascista. E é preciso que vocês saibam agora que o Partido Fascista ele é criado em 1919. Então, basicamente, termina a Primeira Guerra Mundial e é criado esse Partido Fascista. E Mussolini, atuando no Partido Fascista, vai ganhando muito espaço dentro do partido, até que em 1922 ele basicamente toma o poder na Itália. A gente fala de um partido fascista, mas assim, lá na Itália naquela época, o Partido Fascista ele tinha muito mais cara de uma milícia, quase de um exército, do que de fato de um partido político. Tanto que Mussolini vai acabar parando um pouco essa forma de se acentuar muita característica militar e focar também nas questões políticas, enquanto partido político. Mas veja bem, existia um grupo paramilitar dentro do partido fascista, chamado de Camisas Negras, que atuava de forma violenta, então isso passa a se destacar dentro do partido, essa atuação violenta, de repressão. Mas é importante que vocês saibam agora de algo que marcou o início da trajetória política de Benito Mussolini, enquanto destaque na administração da Itália. Em 1922, a Marcha sobre Roma, que aí seria o marco inicial da tomada de poder por Mussolini. A Marcha sobre Roma é uma convocação que Mussolini faz através do Partido Fascista para que se pudesse ir às ruas e marchar até o palácio do rei Vítor Emanuel. A intenção, na verdade, era de se mostrar o quão grande era o Partido Fascista, de que a população entendesse a grandiosidade do partido, da ideologia, e de se querer transformar a sociedade italiana, visto que a Itália tinha passado pela Primeira Guerra Mundial e estava em uma crise financeira, assim como todos os outros países da Europa. E essa marcha ela tem uma propagação muito grande, porque mesmo as pessoas que não entendiam muito bem o que era o partido, acabaram indo nessa marcha, então ela tomou uma proporção muito grande nas ruas da cidade italiana, e aí se entende o quão grande era aquele político, Benito Mussolini, que ele acaba sendo empurrado para ser primeiro-ministro da Itália. O rei Vítor Emanuel ele é tão pressionado, inclusive pelo apelo popular, que ele coloca o Benito Mussolini como primeiro-ministro da Itália, e assim é que inicia-se essa história do Mussolini na construção de fato desse autoritarismo do fascismo. Então é um marco 1922, porque ascende ao poder na Itália um regime totalitário, aí de nome fascismo, liderado por Benito Mussolini. Fato. Dito isso, agora é preciso que vocês entendam a primeira manobra política de Benito Mussolini enquanto primeiro-ministro. O primeiro-ministro na Itália tinha um poder até maior do que o rei, decidia praticamente tudo. Então o rei, na verdade, ele dava um poder muito grande a Benito Mussolini. E a partir disso, o rei se torna uma figura secundária, sem protagonismo nenhum. Ele assiste a tudo que Benito Mussolini vai fazer na Itália depois disso. Então, assim, suas primeiras ações são da questão de militarização. Existe uma estrutura na questão militar, principalmente aí nessa milícia que já fazia parte do Partido Fascista, que são os Camisas Negras. O início de uma censura
em relação aos meios de comunicação e principalmente as liberdades individuais. Benito Mussolini também vai fazer um acordo com a Igreja Católica, que é a partir daí que inclusive é criado o Estado do Vaticano. Esse acordo é conhecido na história como a Concordata de Latrão. É aí que se encerra as questões, os conflitos de Igreja Católica entre o Estado da Itália, em que se brigava principalmente por questões territoriais, e aí Mussolini faz esse acordo com a Igreja Católica, e aí que surge o Vaticano de domínio da Igreja Católica, o país menor do mundo. E entre outras ações, então ele vai assumindo e desenhando um sistema político muito autoritário. A gente está falando do fascismo primeiro porque ele surge em 1922 e vai ser inspiração para o nazismo. Tanto que depois ele e Hitler, que têm ideias muito parecidas, vão se tornar muito amigos e vão fazer alianças. A Alemanha e a Itália vão estar unidas na Segunda Guerra Mundial. Eu trouxe para vocês essa ficha que basicamente resume as ações e a ideologia de Benito Mussolini na Itália. Então a gente tem, para começar, eu queria frisar o ponto do expansionismo territorial. Ele acaba se expandindo territorialmente, ele acaba investindo nisso, então tanto que a gente tem a conquista de alguns territórios do norte da África. Então, o que motivou a Primeira Guerra Mundial, que foi a questão do neocolonialismo também, acaba sendo evidenciado aí por Benito Mussolini na Itália. Então, essa expansão territorial, de conquista de territórios, sobretudo na África, o incentivo à natalidade, ele incentivava muito o nascimento de italianos, queria que aumentasse a população. Para ele, aumentar a população significava também o aumento da riqueza do país, o autoritarismo, a estrutura militar. Ele se tornou chefe absoluto e a monarquia, que na Itália era uma monarquia parlamentarista, não significava mais nada, ele era o chefe absoluto. Então, ele instituiu um regime político que ele era a autoridade máxima. E mostrou isso desde os primeiros anos em que se tornou o chefe da Itália. E para finalizar, o totalitarismo e o nacionalismo, que são grandes marcas do fascismo. O totalitarismo é aquele em que é evidenciado pelo governo autoritário, como nós já falamos. Não existia um olhar individualizado, para cada pessoa, não. Tudo fazia parte de um corpo, em que se colocava um líder acima de tudo e de todos, que no caso era Benito Mussolini. O nacionalismo tem essa característica muito forte dentro do fascismo, porque é um amor imensurável pela pátria. Então as pessoas matavam e morriam pela pátria. E isso era muito incentivado pelo governo. Então, como se incentivar isso? Como enraizar esse amor pela pátria, esse nacionalismo extremo em um país? Ele usava dos meios de comunicação, usava o hino nacional, bandeiras. Então, ele passa a propagar isso no país. Tanto na área da educação, as escolas passam a incentivar isso. Tanto que a gente também ainda é de uma geração em que volta e meia nós cantamos o hino nacional. Não que eu queira dizer aqui que isso é uma prática negativa, não, de forma nenhuma, não é, até porque o nacionalismo aqui nunca foi tão acirrado, nunca foi tão extremo, mas é uma das formas de se cultuar o país e de se incentivar esse nacionalismo. São pequenas coisas que acabam, no final, se propagando esse extremismo, esse fanatismo. Então, assim, ele propagava muito isso por toda a Itália, não é? Essas questões de valorização do país, então cartazes, usava da mídia, usava da arte para propagar isso. Então, isso é importante. Isso não é usado só por Mussolini, isso vai ser usado por Hitler, muito por Hitler, inclusive, talvez mais por Hitler do que pelo próprio Mussolini, embora ele vai inaugurar isso aí nos regimes totalitários. Como o nacionalismo, na verdade, vai ser uma característica de todo aquele regime totalitário, de todas as ditaduras que existiram no mundo, o nacionalismo vai fazer parte.